Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tayane, sejam bem-vindos ao meu vídeo. Gente, tô gravando esse vídeo nesse formato porque foi a única coisa que eu consegui aqui improvisar. Tô com uma luminária aqui em cima, mas o importante é a mensagem de Deus, é aquilo que Deus quer falar conosco, né? Então hoje a gente vai falar sobre por que quando Deus nos escolhe, Deus nos esconde. Eu não sei se vocês já passaram por isso, de ter aquela sensação que parece que você tá sozinho. Ninguém lembra de você, ninguém te liga, né? E isso às vezes costuma acontecer quando a gente tá lá no início da nossa conversão e parece que a gente ficou sozinho, né? E os nossos amigos se esqueceram da gente. Mas a gente vai ver que muitas vezes isso é proposital. Por quê? Porque Deus quer que a gente tenha intimidade com Ele. Deus quer que a gente venha conhecer o nosso Deus. E quando tem muita gente em volta, muita gente perto, a gente acaba colocando a nossa confiança nas pessoas e não em Deus. E aí, eu quero que você saiba primeiro que você foi escolhido por Deus antes de você nascer. Então foi o que Deus falou para Jeremias: antes de você estar no ventre da sua mãe, eu já te constituí profeta às nações. Então você nasceu para um propósito específico e a nossa missão de vida, né, também deve ser achar esse propósito para o qual a gente foi criado, a gente nasceu. E aí a gente vai ter o quê? Aquela satisfação pessoal, aquela alegria pessoal. A gente vai ler, é só uma passagem, em Colossenses 3:3, e diz assim: porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Algumas versões diz que a nossa vida está escondida em Deus. Então, quando a gente vem para Jesus, Jesus passa a ser o dono da nossa vida. E aí, gente, não tem... Se Deus fechar uma porta, não tem homem que faça abrir. E se Deus abrir uma porta, não tem homem que vai fechar, né? Porque a nossa vida passa a pertencer a Jesus. Está oculta com Cristo em Deus. E aí, a gente muitas vezes vai se sentir o quê? Sozinho nessa fase que a gente está escondido. Essa fase não dura para sempre, ela é um período, mas às vezes pode ser uma fase curta, uma fase média, uma fase longa. E aí vai depender do trabalhar de Deus em nós, vai depender também das nossas personalidades, da onde a gente veio, e não só isso, mas também da promessa que Deus nos fez, ou seja, aonde Deus quer nos colocar. Quanto mais elevado o Senhor nos colocar, mais numa posição em evidência que Deus irá te colocar, mais Ele terá que trabalhar no seu interior, mais você terá que conhecer ao Deus que você serve, para que lá na frente você não venha cair, você não venha se corromper, ou até mesmo perder a salvação, né? Então essa fase que Deus nos esconde, ela é uma fase muito importante. Eu acredito que quase todo cristão vai passar por essa fase. É uma fase de crescimento, de amadurecimento, que Deus vai trabalhar conosco o fundamento lá da nossa fé. Sabe? Quando a gente tá enraizado, quando a gente tem um prédio, a gente tem lá aquela fundação, ela é bem forte, não vai ser qualquer coisa que vai derrubar aquele prédio, aquela edificação, aquela árvore, né? E aí, eu queria conversar com você também, porque muitas vezes essa fase que a gente está escondido é uma fase de batalha espiritual também. Pode ser que essa fase ela venha a se mesclar, né? Tanto é que quando a gente às vezes está numa fase confortável, parece que tem um monte de amigo. Aí a gente se pergunta assim: mas aonde estava fulano quando eu estava precisando? Aonde estava o ciclano quando eu estava precisando? E agora que eu tô tranquilo, que eu tô bem, apareceu um monte de gente. Cadê esse povo na fase que eu mais precisei? Por que Deus não enviou essas pessoas antes para me ajudar, para me socorrer? Porque Deus não quer que a nossa confiança esteja em pessoas. Deus quer que a nossa confiança esteja nele e somente nele. Às vezes, pode ser que você esteja com raiva de alguém porque alguém não te ajudou, mas pode ter sido o próprio Deus que te escondeu nessa situação e ele mesmo te deu o livramento. E aí, a gente vai ver em 1 Reis 19, eu só vou ler o versículo 3 e 4, tá? É aquela passagem que Elias acabou de ter uma batalha espiritual no Monte Carmelo e ele derrotou 850 sacerdotes ou profetas do inimigo, certo? Então o povo estava dividido e aí teve essa batalha espiritual
né, e também natural, e Elias foi o vencedor desta batalha. O que aconteceu? Jezabel ficou sabendo dessa batalha, né, que seus profetas tinham morrido, eram profetas que ela sustentava, ela dava vida também, né, a esses profetas. A gente sabe que Jezabel também é um espírito, mas o foco aqui é o que aconteceu com Elias depois. Então, depois dessa batalha, com certeza Elias ficou sugado espiritualmente, né, ele ficou sugado também na alma, sugado também no seu corpo físico. E depois dessa ameaça de Jezabel, que a gente sabe que ela foi só um instrumento, né, do inimigo, quem de fato queria intimidar Elias, é óbvio que era o inimigo, né? Satanás. A gente vai ver no versículo 3 que, olha só, Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. E mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. E é claro que a gente vai ver que isso daqui foi uma intimidação a Elias. O diabo ficou com raiva do que estava acontecendo e quis intimidar o profeta, mas graças a Deus, porque depois Deus veio ao socorro dele, né? Então, o que eu tô querendo dizer? Que às vezes a gente fica escondido, assim como Elias ficou, no meio de uma batalha espiritual, né? Ou após uma batalha espiritual. Então, nem sempre isso é ruim. Talvez seja ruim pra gente. Mas saiba que no mundo espiritual isso pra gente é bom, porque nós estamos crescendo. Então, muitas vezes nós vamos ser escondidos e precisamos entender que essa é uma estação e que essa estação, ela vai passar. Né? A gente vê até, por exemplo, que Jesus mesmo gostava de ficar sozinho, muitas vezes gostava de ficar escondido e às vezes não conseguia porque a multidão ia atrás de Jesus, né? Claro, todo mundo queria receber uma coisa de Deus, né? Óbvio. E aí eu quero ver com vocês por que isso acontece, né? Eu já falei algumas coisas aqui, mas eu queria enumerar alguns tópicos com vocês. Então, o primeiro motivo disso acontecer é o quê? Se tiver muita gente perto de você, muita gente te rodeando, e Deus quiser fazer a obra na sua vida, pode ser que essas pessoas ao seu redor, gente demais, venham atrapalhar o mover que Deus quer fazer. Porque a gente acaba se apoiando nas pessoas, na ajuda das pessoas, as pessoas vão resolver o nosso problema. Então, às vezes, Deus retira essas pessoas para que a gente venha a depender dele. Ou seja, quando tem muita gente, existe muita distração. Você pode ficar muito distraído, né? E o que acontece? Com muita gente, com muita distração, com muita confusão e com a gente confiando nas pessoas, Deus não vai manifestar a glória dele. Porque para Deus manifestar a glória dele, a gente precisa crer e acreditar somente nele, que ele é aquele que vai nos libertar, ele é aquele que vai transformar a nossa vida, ele é o socorro bem presente na hora da nossa angústia. E aí, pra gente finalizar, eu vou ler essa passagem aqui, que tá em Lucas 8:49, que é o quê? A ressurreição da filha de Jairo, tá? Eu vou ler essa passagem, na verdade, são só poucos versículos, 4 versículos que eu vou ler com vocês. Olha só, Lucas 8:51. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele. Isso aqui é Jesus, tá? Exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Então vai gravando. Jesus chegou lá para ressuscitar a filha de Jairo. Quem entrou? Jesus, o pai, a mãe, Pedro, João e Tiago. Somente 6 pessoas de uma multidão que estava lá fora. Versículo 52. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Então todo o povo estava se lamentando, tadinha da filha de Jairo. Aquela lamentação mesmo que a gente vê quando alguém morre, principalmente uma criança, né? Só que o que acontece? Se essas pessoas entrassem junto, elas iam atrapalhar o mover de Jesus. Elas podiam atrapalhar o mover que Deus ia fazer naquele lugar por causa dessa lamentação, dessa tristeza. E a gente sabe que Deus não vai se mover. Gente, preste atenção, isso aqui é importante. Aleluia. Deus não vai se mover por lamentação. Deus não vai se mover. Deus não vai se mover por choro. Deus se move por fé. Isso aqui é uma chave que você precisa ter, e eu também, tá? Se você assim, todo mundo que chorasse, Deus ia se mover. Todo mundo que ela se lamentasse, Deus ia se mover. Não é verdade. Deus se move pela fé. Por isso que Jesus vai falar pra ele, quer ver? Não tenha medo, apenas creia e ela será curada. E aí, a gente vai ver que chegando lá, ela já tinha morrido, né? E aí, no versículo 52, Jesus vai dizer: não chorem, disse Jesus, pois ela não está morta, mas dorme. E aí, olha o que as pessoas que estavam chorando e se lamentando pela menina passaram a fazer. Todos começaram a rir dele.
pois sabiam que ela estava morta. Então, quando Jesus chegou lá para operar o milagre, gente, isso aqui são chaves para você, chaves para mim. Eu tô falando, mas eu também tô recebendo agora essa revelação, porque até então eu ia ler com um objetivo específico, mas tô percebendo que Deus está movendo para outro lado. Então, as pessoas que uma hora estavam chorando, estavam se lamentando, Jesus chegou lá com fé, porque ele sabia o que ele ia fazer, e o povo começou a rir de Jesus. Ou seja, eles iam impedir o mover de Deus naquela situação, e a menina não ia se ressuscitar. Por isso que eles não entraram. A gente tem que ter sabedoria para ver quem entra e quem sai da nossa casa, para ver quem entra e quem sai da nossa vida, para ver quem entra e quem sai dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Cuidado, para você não deixar entrar qualquer pessoa, para você não deixar entrar um zombador, para você não deixar entrar uma pessoa sem fé que vai atrapalhar. O que Deus vai fazer na sua vida, eu não tô dizendo que ela é uma pessoa ruim, mas às vezes ela é uma pessoa que não crê, e aí pode ser que ela atrapalhe o que Deus quer fazer, tá? Cuidado também com pessoas que têm espírito de inveja, espírito de competição. Cuidado com essas pessoas, tá? E aí, ele diz o quê? Aí no versículo 54. Ele, porém, a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. E ela, ressuscitou. E aí, no tópico número 3, a gente vai ver o quê? Porque você precisa conhecer a Deus. Então, uma das formas e dos motivos porque Deus nos esconde é porque a gente precisa conhecer ao Deus que a gente serve. E quando a gente está, muitas vezes, escondido naquela caverna, a gente vem a conhecer quem é Deus de fato. Outro ponto importante. Se o que Deus tem para você é algo grande, você vai precisar ser treinado. Você vai precisar ser capacitado. E isso não é da noite pro dia. Então, você vai precisar desenvolver paciência, confiança, perseverança, e essas são características de alguém que serve a Deus. Então, por exemplo, se você é uma pessoa muito impulsiva, Deus vai precisar trabalhar em você nessa impulsividade. Porque senão a gente vai se precipitar nos julgamentos, nas decisões, né? E a gente precisa ter paciência também com as pessoas, porque cada um está numa idade espiritual. Então, se você já tem um tempo de caminhada, um tempo de crescimento, você não pode exigir que uma pessoa que chegou agora tenha a mesma maturidade que você tem, né? Assim como Deus respeita a nossa idade espiritual, a gente precisa respeitar a idade espiritual também das outras pessoas. E o último ponto é o quê, gente? A gente precisa ganhar, conquistar, trabalhar essa intimidade que a gente tem com Deus. Intimidade, relacionamento, ele não é construído da noite para o dia. Leva tempo. A gente precisa se derramar diante de Deus, né? Chorar diante de Deus, se colocar diante de Deus, para que a gente também venha ter essa intimidade. E tudo isso leva tempo. A gente entender que Deus é o nosso Pai, que a gente pode se derramar diante dele e que a gente não precisa esconder os nossos sentimentos. Então, dependendo da criação que você teve, ou dependendo da sua personalidade, né, se você não é uma pessoa que demonstra muitos sentimentos, pode ser que leve um tempo até você conseguir demonstrar esses sentimentos para Deus também, até você conseguir se derramar no Senhor também. Então, isso tudo que eu falei, né, são apenas alguns motivos do porquê Deus nos esconde quando nós, muitas vezes, chegamos no Evangelho, para que a gente venha conhecê-lo de verdade. Mas fica tranquilo, fica calmo, se você está passando por essa fase, ela não vai durar para sempre, ele é apenas um período que Deus está te preparando. Então, abraça esse tempo, abraça esse processo, aproveita para crescer espiritualmente, para se dedicar ao Senhor. E aí, quanto mais rápido você adquirir a maturidade necessária, mais rápido você vai sair desse esconderijo e vai aí se manifestar a Israel, assim como a gente vê, por exemplo, na vida de João Batista. Jesus também veio naquela época que Deus predestinou para que Jesus viesse à Terra. E não foi nem antes e nem depois, foi no tempo exato. Assim como aconteceu com Jesus, com João Batista, com Elias e tantos outros profetas, Moisés, vai acontecer na minha vida e vai acontecer também na sua vida. Amém? Gente, obrigada por vocês terem ficado até o final. Eu espero que esse vídeo tenha te edificado. Se você gostou, dá o seu like, se inscreve no canal, que eu tô sempre colocando vídeo para edificar a sua vida. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.